no Campeonato Brasileiro, conquistou o seu segundo empate. O primeiro empate foi no 1-1 com o Avaí, também fora de casa. E agora o Grêmio conquista esse 0-0 contra a equipe do Corinthians aqui na Arena Corinthians. E claro, como você falou, a gente fica aqui na expectativa para ver sobre o que o Renato vai falar sobre esses lances, né, polêmicos que o pessoal estava discutindo aí no estúdio. Já no lance do pênalti, quando o Marcelo de Lima Henrique passou pelo Renato para consultar o vídeo na hora do pênalti, o Renato imediatamente chegou para o Marcelo e falou: tocou na mão, não precisa nem consultar o vídeo, foi pênalti. E aí ele esperou, claro, a decisão do árbitro, ele tem que esperar, e obviamente o Renato ficou bastante irritado, muito revoltado, inclusive, com a não marcação do pênalti a favor do Grêmio. Daqui a pouquinho ele vai estar por aqui e a gente vai esclarecer tudo com o Renato, que tentou colocar um time até diferente, deu oportunidade para alguns jogadores que não vinham atuando no time do Grêmio, caso, por exemplo, do Luan, não é que não vinha atuando, mas não vinha sendo o Grêmio. Né? O Renato tinha perdido o Jean-Pierre machucado, o Tassiano e o Luan até o último momento disputaram a posição e ele deu mais uma chance para o Luan, jogador que foi importante na conquista da América em 2017 e que é uma grande figura, né, do Grêmio, uma referência técnica dentro do grupo do Grêmio, ganhou uma nova oportunidade. Daqui a pouco a gente vai saber o que o Renato achou disso. Não pôde contar também com o Diego Tardelli, o Cortez também na lateral esquerda, ou seja, um time do Grêmio um pouco modificado para esse jogo aqui na Arena Corinthians, mas mais uma vez o Grêmio não consegue sair com a vitória. Empate em 0-0, daqui a pouquinho a gente vai saber do Renato. Os lances do pênalti e o que ele achou do Grêmio, ou quem sabe ele explicar porque essa oscilação do Grêmio, né? Que consegue fazer grandes gols, como fez contra o Fluminense, e mesmo assim perdeu o jogo, conseguiu uma classificação numa reta final de Libertadores, mas não venceu no Campeonato Brasileiro. O Grêmio tem oscilado esse ano e, obviamente, tudo isso a gente vai questionar o técnico Renato daqui a pouquinho aqui na Arena Corinthians. O fato é que o Grêmio segue na zona do rebaixamento e é muito cedo ainda, mas é algo que incomoda, começa a preocupar assim, o time do Grêmio que ainda não venceu na competição. Daqui a pouquinho toda a repercussão também por aqui, eu volto com vocês aí no estúdio. Legal, Gustavo Berton e também o Fernando Caetano, com toda a repercussão desse empate em 0-0. E o que o Gustavo Berton dizia realmente chama a atenção. É óbvio que é início de campeonato, mas da mesma forma que a gente falou, o Eugênio Leal até brincou não, você lembrou que poucas pessoas esperavam o Botafogo já com 9 pontos, com 3 vitórias seguidas, o Botafogo vem bem. Imagino também que quase ninguém esperava, depois de 4 rodadas, um Grêmio com nenhuma vitória e só 2 pontos na zona do rebaixamento, né? E a torcida do Grêmio deve estar preocupada, né? Eu sei que os dirigentes vão dizer, também o Renato deve dizer o seguinte: não, calma, é começo do campeonato, 4 rodadas e tal, são 38 rodadas do Campeonato Brasileiro, faltam 34, tudo bem, a gente compreende isso, mas dá angústia no torcedor. O Grêmio não fez uma má partida hoje, não fez uma má partida contra o Fluminense quando perdeu o jogo, né? Hoje até conseguiu algumas jogadas importantes, especialmente no primeiro tempo, uma bola na trave na falta do Luan. Achei até que o Luan voltou melhor do que vinha jogando, hoje jogou um pouco melhor, já produziu mais, rendeu mais para a sua equipe. Acho que o time do Grêmio teve a bola na trave no primeiro tempo, uma boa possibilidade de etapa complementar. Não teve lá, assim, não foi lá exponencial assim o time do Grêmio, mas deu uma certa luz para o seu torcedor, mas um ponto só, né? Agora chega o segundo ponto no jogo contra o Corinthians, 2 pontos conquistados fora de casa em 4 rodadas, preocupa, porque lá na frente esses pontos podem fazer falta para uma pretensão do Grêmio, ou até de chegar a Libertadores, ganhar Campeonato Brasileiro. Esses pontos fazem falta, porque todos são somados até o final da competição. Claro, sinceramente não acredito que o Grêmio vai chegar disputando, aliás, nem no meio da tabela. O Grêmio tem time para disputar lá em cima. Agora, prioridade tem sido essa nos últimos anos, né? As Copas, a Libertadores, a Copa do Brasil. E o Grêmio, no meio de semana, conseguiu o seu principal objetivo da semana, né? Quer dizer, esses 2 jogos contra o Fluminense e esse jogo do Grêmio, no meio deles, teve o jogo contra a Universidade Católica, que o Grêmio precisava de pelo menos um empate, conseguiu vencer, conseguiu a classificação. E isso talvez dê uma aliviada, né, Eugênio? Nesse início ruim de Campeonato Brasileiro, eu concordo com o que o Pascoal disse, que o Grêmio, apesar de as várias falhas e de ter sofrido 5 gols, ele teve bons momentos, ele fez um bom jogo contra o Fluminense, inclusive depois do empate em 4-4, ele teve 2 ou 3 chances para vencer, não fez e levou aquele gol no final. Mas que preocupa o torcedor que está acostumado a estar na parte de cima da tabela nos últimos anos, não é, Eugênio? Tem oscilado muito o Grêmio. Não dá pra gente dizer que ele vai ficar em zona de rebaixamento, a tendência é que ele cresça, mas a questão do Grêmio não é essa.
A questão é que é um time que entra no campeonato pensando em título. Não ganha desde 1996. Esse ano, o presidente Romildo Bolzan já conversou com o Renato, quer que o Grêmio tenha uma campanha melhor no Brasileiro. Não dá para só ficar nas Copas. Tem que ir bem no Brasileiro. E para um time que pensa em ganhar título, nós temos, nesse momento, 4 rodadas, 12 pontos disputados. 10 já ficaram pelo caminho. Essa é uma questão. Lá na frente, é o que eu falo. Tem gente que, não, o campeonato é longo, mas a primeira rodada vale a mesma coisa da última. Vou recuperar depois. Não deixa para recuperar depois, faz agora. Não dá para fazer agora? Não dá para fazer um esforço maior para ganhar os pontos agora? É claro, um jogo contra o Corinthians fora de casa, o empate não é mau resultado. A questão é que você soma isso aos resultados anteriores. E aí o Grêmio olha para a tabela, deixou 10 pontos no meio do caminho. Enquanto, por exemplo, o Botafogo já tem ele 9 pontos conquistados. E isso daí é uma coisa que a gente tem que ter, matemática. Claro, é natural que ao longo da competição, nos altos e baixos, o Grêmio vai crescendo, vai conquistando mais pontos e vai subindo na tabela. Mas se vai brigar por título, esses 10 pontos que já ficaram pela estrada, lá na frente com certeza farão falta. E esse Corinthians, amigos, que tem um jogo importantíssimo já no meio de semana, né? Contra o Flamengo, é o jogo de ida do mata-mata das oitavas de final da Copa do Brasil, e no Campeonato Brasileiro, em 4 jogos, tem uma vitória, que foi a vitória contra a Chapecoense. A Chapecoense, aliás, ou coincidentemente, foi adversário do Corinthians na última fase, né, da Copa do Brasil, mas pelo Campeonato Brasileiro, uma vitória só, teve a derrota para o Bahia e 2 empates, né? Empatou com o Vasco, empatou hoje com o Grêmio. É um Corinthians que traz confiança para o seu torcedor, de alegria no ano de 2019. Já teve uma. Aliás, já está chegando o Fábio Carille, hein? Fábio Carille, então, já vai falar e depois a gente comenta já com a fala do Fábio Carille para a gente comentar esse empate. Vamos lá. Ter um bom desempenho e somar pontos. Corinthians com 5 pontos em 12 possíveis. Você gostaria de estar com mais pontos ou com melhor desempenho? Nós procuramos desempenho sempre, né? Mas nós sabemos que o mais importante é o resultado. Foi assim no Campeonato Paulista, né? Com desempenho ruim, mas o título, para muitos, acabaram apagando, mas a gente sabe que tem que melhorar bastante, nunca escondi isso. É um jogo grande, contra um adversário que está com muito conjunto, um trabalho de muito tempo junto, com um grupo de jogadores assim já há um bom tempo na mão deles, né? Que está com confiança, que a bola não queima. Então, sem bola, nosso jogo foi muito bom. Acho que a gente finalizou mais, né? Eles ficaram mais com a bola. É algo que a gente tem que melhorar, né? E nós sabemos disso, não só eu, como os jogadores, que a gente tem que melhorar muito com a bola ainda. Mas estamos num processo de melhora. Carille, tudo bem? Aqui à sua direita. Há um tempo você falou que estava satisfeito com o desempenho do Wagner Love pelas pontas, né, aberto, e que você não pensava em testar ele em outras posições. Contra o Vasco ele começou jogando na referência e hoje também ele entrou jogando como centroavante. De fato você repensou isso e você pensa agora no Wagner Love como eventualmente um concorrente do Gustavo e do Bocelli? Eu tenho o Love para 4 funções. Pelos lados, que ele entrou bem em alguns jogos, iniciou bem alguns jogos também, de 9 e atrás do 9. A questão de ter colocado ele contra o Vasco é que eu tinha que rodar mesmo o time. Gustavo está machucado um tempo, a sequência do Bozelli, por isso que eu fiz as mudanças lá por necessidade e não por estratégia. E hoje, assim, eu achei nosso time mal, tecnicamente, primeiro tempo, errando. O Mauro, o Sornosa também errando muitos passes assim que a gente sabe que não erra. E por isso a escolha de colocar ele ali, mas a gente vai para um jogo desse com ele no banco, sabendo que pode usá-lo em 4 posições. Carille, ainda à sua direita, raramente no futebol brasileiro se tem uma semana para treinar. E você teve, acho que pela primeira vez em 2019. Na sua avaliação, o Corinthians deveria ter, nessa semana que teve para treinar e para recuperar jogadores, ter mostrado mais evolução tática e técnica em campo, ou você está satisfeito com o desempenho? Não, infelizmente a nossa programação que era para treinar acabou não acontecendo. Acabou entrando na questão de recuperação. O Cleison na terça-feira não treinou. A gente teve cuidado com alguns jogadores, a ideia era essa, mas eu tive que repensar. Então a gente trabalhou mais na questão da recuperação do que de treino, pela sequência que nós fizemos e pela sequência que a gente vai ter. Então foi mais trabalho muscular junto com treinamentos, né? Não foi bem como eu queria.
era a expectativa essa, isso vai acabar acontecendo só na parada da Copa América. E até em cima disso, Fábio, como o time não evoluiu nessa semana, é justo falar que o Corinthians acertou a defesa, hoje defendeu bem. Falta evoluir a partir daí, como se fosse um início de temporada? A gente evoluiu em tudo, cara. A gente está buscando posições ainda. Né? O Vital fez um baita jogo lá, um ótimo jogo pela esquerda, mas o Cleison bem tentei ele para a direita. O Pedrinho perdi no aquecimento, entrou com as costas travadas após o aquecimento, que seria um jogador para a gente ir para mais para frente mesmo, para tentar fazer algo diferente durante o jogo. A gente evoluiu, a gente chutou, a gente está com saída. O que está me incomodando nesse momento são os erros de passe simples, que aí você acaba não descansando. É descansar com a bola. A gente tem roubado a bola bem, mas tem entregado para o adversário muito rápido. Fábio, tudo bem? Eu queria que você falasse a sua ideia no segundo tempo, porque o Cleison, você traz ele para dentro, ele vira ali o meia, né? Que você tinha até falado na coletiva da sua intenção no futuro próximo, enfim, joga o Ramiro mais para o canto e ele centralizado, enfim, rodando ali entre os volantes. Eu queria que você falasse, é uma tendência, foi um teste, você gostou? E também do Regis, por favor, que entrou no final e fez uma boa movimentação ali. Falando eu mudei um pouquinho a forma de jogar pela dificuldade que a gente estava tendo. Eu adiantei os dois laterais, né, algo que é difícil da gente fazer, porque a bola não estava chegando, e coloquei o Cleison para rodar mais perto do 9, por dentro, para trabalhar como um armador. Sem pensar lá no futuro, foi realmente uma questão ali de jogo. E o Regis é esse jogador mesmo que a gente espera, de jogar ali perto da área, perto do 9, tem ótima finalização, tem uma boa entrada na área, né? Aos poucos ele vai conquistando o espaço dele. Carille, pensando na maratona que o Corinthians vai entrar, né, esses 10 jogos,